Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique. Hoje nós vamos falar sobre carreiras jurídicas. Eu sou formado em Direito e quando me formei, quando eu entrei no curso, eu não percebia quantas possibilidades, além de juiz, promotor e advogado, existem no mundo do direito, existem para os profissionais. E muitas dessas oportunidades estão em empresas privadas. Contratos, comércio internacional, que são pontos muito interessantes para o profissional que está entrando na área de direito e que vai se formar ou que é recém-formado e que gostaria de uma orientação melhor para decidir qual a área que vai atuar. E para isso eu trouxe quem para cá? O professor Miguel Bellinati. O professor Miguel, eu tive a honra de ser professor com ele. Sim. E tem muita experiência na área e eu tenho certeza que ele vai abrir muito a cabeça de vocês. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Henrique. É uma satisfação estar aqui participando desse podcast. E conte comigo, vamos lá. Vamos lá. E aí, é normal o aluno chegar, vou fazer para decidir qual é o curso que quer fazer, ele vai lá e faz o curso de Direito. E normalmente, quando a gente pensa no curso de Direito, é para se tornar um advogado. Sim. Né? Qual é o final? Fazer o exame da ordem e me tornar um advogado. Ou então estudar muito. Passar num concurso. Num concurso de juiz ou um concurso de promotor. Uhum. E também tem outros concursos que a gente nem sabe que existem. Tem muitos. Então, professor, como é que é? Esse aluno, ele chega... Primeira coisa, com relação à motivação para o curso. Importante. Eu já encontrei de todas as situações. Por exemplo, já teve estudante que chegou e falou: eu estou aqui porque meus pais querem que eu seja advogado. Bom. Então ele está ali e alguns acabaram abandonando o curso, mas outros acabaram se apaixonando e permaneceram. Perfeito. Tem de tudo. Perfeito. Por exemplo, muitas pessoas chegam querendo já uma carreira específica. Eu quero ser delegado, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero advogar. Mas durante o curso ele vai descobrindo outras possibilidades. Então, hoje, qual é a grande vantagem do curso de Direito que eu vejo? Sim. É o leque de opções que o egresso no curso tem. Certo. Por quê? Porque ele não fica restrito à advocacia. Às vezes, na cultura popular, é justamente o que você falou. Quem se forma em Direito ou vai ser juiz, vai ser promotor ou advogado. Mas você tem muitas outras opções. Sim. Tá? E mesmo no âmbito da advocacia, você tem a questão da consultoria, por exemplo. Certo. Né? Mas o que eu considero interessante do curso, primeiro? Sim. Olha, quando nós pensamos no curso de Direito, o curso de Direito... primeira modificação que ele faz, me parece, é que ele vai facilitar a tua vida. Perfeito. Por quê? Porque você passar por um inventário, você tendo conhecimento do direito é uma coisa. Sim. Se você não tem conhecimento é outra. Certo. Você quer abrir uma empresa. Você abrir uma empresa com conhecimento jurídico. Sim. É outra coisa. Um movimento que eu percebi, professor, nos últimos anos aí, é que tem muitas pessoas até que voltam para a universidade, já são formadas em economia, administração, contabilidade, em outras áreas de engenharia, e voltam para o curso em busca disso. Tem, muito comum. Tem uma professora, inclusive, professora de economia da UEL, está cursando Direito. Olha que bacana. É muito bacana esse movimento. Por quê? Porque o curso permite que você tenha uma compreensão melhor da sua vida. Perfeito, né? Da sociedade. E isso é em tudo. Para o casamento, para a aposentadoria, para o inventário, quando você vai fazer um negócio, você vai fazer uma importação. O direito, ele nos rodeia. Ele está presente em todas as ações humanas. Né? Às vezes nós não o vemos, não o percebemos. Sim. Mas quando você está comprando uma bala na padaria, você está realizando um negócio jurídico ali. Perfeito. Entendeu? Então, o direito, ele está na nossa vida. Perfeito. O que acontece? Com o curso, você consegue compreender melhor essas realidades. Além disso, para você entender a sociedade, o curso é importante.
você está assistindo aí o Jornal da Band, o Jornal da Tarobá. Aí tem lá uma proposta que o Congresso Nacional está discutindo uma emenda à Constituição. Sim. Se você tem o curso, você sabe o que é o Congresso Nacional, porque muitos não sabem que Sim, o Congresso sim, é formado sim, pela sim, Câmara, pelo Senado, sim. né? Você sabe o que é o Congresso, você sabe o que é a Constituição, você sabe o que é uma emenda. Você sabe o que é uma lei. O que é uma lei. Como é elaborada. Exatamente, Sim. o procedimento. Então, ministro do Supremo está dando um voto, você consegue fazer uma análise daquele voto. Sim. Para entender a sociedade, o curso é importante também. Perfeito. E aí o âmbito profissional, que é o que nós comentamos. Você tem um leque, você tem muitas opções. Entendi. Tá? Hoje, muitos empresários querem evitar o processo, porque um processo judicial é caro, certo? Sim, sim. É caro e ele, embora com toda a agilidade que existe hoje, Sim. por causa do processo judicial, Sim. né, do processo eletrônico, o que acontece? Mesmo com essa agilidade, o processo ele ainda é lento. Sim. Né? Então, as pessoas querem evitar a judicialização. Certo. Então, no âmbito da consultoria, você tem muitas oportunidades. O advogado como um consultor que vai orientar a organização a proceder de uma maneira positiva, de uma maneira correta, para evitar a judicialização. Exatamente. Então, por exemplo, muitos empreendimentos devem respeitar regras do direito ambiental. Sim. Então, se você tem um advogado orientando, você vai evitar problemas que podem até resultar numa paralisação da obra, sim, sim. Na não concretização do empreendimento. Sim. Então, a função do advogado consultor hoje, ela me parece assim, que ela é fundamental. E uma outra coisa que também percebo, professor, é que os próprios empresários, as próprias organizações, elas começaram a ficar cientes disso. Porque antigamente funcionava meio no achômetro, né? De advogado, médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, era muito comum o empresário cometer erros no achômetro. Olha, eu me lembro de uma pizzaria aqui em Londrina, rodízio de pizza, fez sucesso um bom tempo, não vamos citar nomes, né? Lógico. Mas o dono, ele demitia às vezes os funcionários na frente do cliente. Então, o cliente fez uma reclamação, não veio pizza tal. O cara chegava, quem que tá te atendendo? Aquele ali. Mandava o cara embora. Na hora? Mandava o cara na hora. O cara não tem e aí ideia. ele falava, depois eu me resolvo com a Justiça do Trabalho. Essa, é lógico, eu dei um caso extremo. Sim. Mas a mentalidade era, olha, se der problema, eu chamo o advogado. Entendi. Hoje, a mentalidade predominante, me parece, eu vou chamar o advogado para eu não ter um problema. Exato, né? E isso é muito bom, porque traz um monte de economia. Economia para a organização, Sim. Economia na justiça, economia econômica mesmo. Porque no você dinheiro. veja bem, quando uma empresa está respondendo uma ação, ela tem que mandar muitas vezes um funcionário ali que vai depor, manda um preposto. Sim. Tudo isso custa para a empresa, né? Sim. Né? Você perde tempo de trabalho, tudo isso tem um custo, né? Então, se você consegue evitar o processo, é o melhor. E isso, os exemplos que nós demos, foi na área trabalhista, né? Isso, Fora a área de contrato, Exatamente. Código de Defesa do Consumidor, fora todas outras áreas. Sim, nós temos muitas outras opções. Como eu falei, no âmbito do direito ambiental, do direito internacional também. Sim. Hoje, assim, você tem pequenas empresas que às vezes estão importando componentes e, para evitar problemas, precisa da assessoria de alguém que entende. Né? E alguém direito bom, internacional. né? Tem que ser alguém bom. Alguém bom. Sempre falo, quando você for escolher um profissional, pesquise sobre a vida desse profissional. Veja currículo, veja os cursos que fez, veja a experiência dele. Porque tem muito cara de pau aí, não tem? Sempre tem. Tem que escolher um bom profissional. Agora, e para ser um bom profissional, na minha avaliação, o que precisa, né? Já que falamos nesse assunto. Hoje, a sociedade é muito dinâmica. O professor Henrique, né? Quando nós estudamos,
era totalmente diferente. Completamente né? Eu diferente. passava horas na biblioteca ali pesquisando. E vamos correr atrás de xerox. Já que estamos falando de carreira jurídica, né? Aquelas revistas da RT, Sim. Né? Olhando ali para buscar jurisprudência ou pesquisando artigo científico, tinha que procurar o índice. Cara, era muito Quando difícil. a gente ia buscar novidade de jurisprudência, já era antiga. Já era antiga, já né? Era antiga. Hoje, assim, é muito mais fácil. Então, a sociedade mudou. Hoje, você tem que ter um bom curso. Se alguém aqui for estudante, tem que ter um bom curso, tem que levar a sério. Mas você não vai poder parar de estudar nunca. Sim. Formação continuada. Isso. Tá? Formação continuada. Ou seja, não é só porque a lei muda. Porque às vezes nós ficamos assim, o Código Civil de 2002. Não é só a lei que muda, muda a interpretação, muda a aplicação. Sim. Né? Os tribunais modificam o entendimento. Sim. Então você Contextos precisa... mudam. Exatamente, o contexto muda. Aí você tem lá uma questão que individualiza um caso concreto. A formação continuada hoje é fundamental. Sim, sim. A outra questão, saber se comunicar. Considero muito importante. Perfeito. Por exemplo, tem que fazer curso de oratória, Sim. tem que tratar os colegas com respeito, tem que saber se comunicar, saber conversar. Eu sempre comento, professor, que nós somos o comportamento que nós apresentamos. Se o senhor perguntar se eu perguntar para o senhor quem que é o Henrique, você vai olhar para mim e vai falar assim, o Henrique é um cara assim, assim, assado, porque eu me mostrei dessa forma, né? Exatamente. Então, se você quer ser um bom profissional, você tem que se mostrar um bom profissional. Exatamente. E a questão comportamental e ainda mais na área do direito. Isso conta muito, a questão da postura, a questão do respeito, a questão da urbanidade. Né? É tratada como urbanidade, né? Isso é muito importante. Fazia tempo que eu não vi isso. Exatamente. Urbanidade. Para falar a verdade, há muito tempo eu não usava também, professor Henrique. Tá difícil usar esse termo hoje. Tá difícil. Quem gostava, quem falava sempre em urbanidade, o professor Nelly Lopes Casal. Grande professor Nelly. Um grande professor, né? Que Deus o tenha. Né? Eu falo que é uma das grandes oportunidades que eu tive foi ter o professor Nelly como meu coordenador. Eu também. Eu também. Quando eu comecei com a vida profissional como professor, pouco tempo depois ele faleceu. Mas eu tive a oportunidade de conviver muito com ele. E eu fui aluno do professor Nelly. Muito sábio. E Código Civil na cabeça, né? Sem dúvida nenhuma. E urbanidade. Urbanidade. Exatamente. Né? E como é que esse profissional, professor, ele está indo para o mercado de trabalho? Que o senhor tem ideia? Está indo bem, está indo mal, esse profissional agora que está... Olha, hoje... No caso do curso de Direito, nós temos muitas instituições. Sim. Essas instituições, elas oferecem cada uma a sua formação. Claro que nós temos instituições de excelência e temos instituições que precisam melhorar. Certo. Agora, o papel do estudante. Se ele está numa universidade de excelência, que é nota 4, 5 no MEC, ou se ele está numa universidade que precisa melhorar... O estudante ele precisa levar o curso a sério. Entendi. Ele precisa aproveitar. Quem faz a nota é o estudante, né, professor? Ele que vai dar o tom. Lógico que se ele estiver ali com bons professores, com uma boa equipe ali de funcionários na instituição, ele vai ter mais facilidades para o sucesso. Mas se ele estiver numa instituição que precisa melhorar, Sim. E ele levar a sério, ele vai Sim. conseguir. É claro que nós estamos aqui em Londrina, eu sei que o podcast é para o Brasil todo, às vezes até para o mundo, né? Amém, amém, Deve ter gente de fora acompanhando. Amém. Welcome! Welcome, né? Mas estamos aqui em Londrina. Sim. Londrina é uma cidade universitária, então nós temos boas universidades aqui. Sim. Universidades de excelência, com notas boas no MEC, com boas Sim. avaliações. Mas quando nós pensamos no Brasil, nós temos essa realidade que tem instituições que ainda estão começando, que precisam melhorar. O que é importante é que o estudante leve a sério. Certo. Que ele aproveite aonde ele está. A entrada no curso de Direito é uma oportunidade para o estudante, para ele assumir aquele papel de estudante, aprender, porque se ele tiver conteúdo...
ele vai ter tem grande oportunidades. chance de ter resultado. Entendi. Claro que tudo é muito dinâmico, né? Ok. Mas hoje, como nós falamos, tem muita oportunidade. Então, tanto na advocacia, porque tem muito advogado, mas Tem muita as área de áreas atuação, né? aumentaram também. Sim. Porque, pensando aí, o pensamento clássico, assim, o advogado existe para casos de direito civil, penal e trabalhista. Hoje está muito além disso. Hoje tem o internacional, tem o ambiental, tem o agrário. Aqui, Sim. onde nós estamos, Muito, o direito agrário é muito bem forte. gritante, O agronegócio aqui é magnífico, né? É muito Sim, potente. sim. A exposição de Londrina, Sim. né? Exposição de Londrina. O agronegócio aqui é fantástico. Então, você tem um campo de atuação na área do direito agrário. Construção civil. Perfeito. Olha, não sei se podemos falar nome de empresa aqui. Fique à vontade. Plaenge, Yoshi. Sim. Então, são grandes empresas que estão construindo no Brasil todo. Eu vi até, parece que no Chile estão construindo. Então, assim, quem vai atuar na área da construção civil, olha o mercado que tem. Né? Direito e, assim, imobiliário. Exatamente. Né? Então, tem muita coisa. Eu vi esses dias uma especialização, um anúncio de uma especialização em direito imobiliário. Tem também. Tem direito imobiliário, direito agrário. Hoje tem para todos os gostos. O que também, olha, e aí juntando oportunidades, porque nós estamos falando, né, que eu comentei da volta de pessoas já formadas, o direito imobiliário uma excelente opção para quem é corretor. É uma excelente opção. Uma excelente opção. Porque aí ele vai também conseguir realizar o negócio dele tendo conhecimento da lei. Né? É uma excelente opção para quem atua no mercado. Perfeito. Né? E está fácil conseguir um bom profissional, professor? Olha, eu não vou falar que está fácil. Na verdade, hoje, o bom profissional hoje ele é diferente do bom profissional de alguns anos atrás. Acho que alguns anos atrás, essas características que eu vou falar continuam. Ok. Da pessoa ser responsável, não atrasar, tudo isso antes era muito importante e continua sendo. Mas hoje é o que eu tentei comentar aqui. Por exemplo, o bom profissional precisa se comunicar bem. Ele precisa ter um conhecimento da sociedade, ele precisa ter um conhecimento de tudo que está acontecendo. Então, o bom profissional do direito, ele não vai ficar só limitado ao direito. Ele vai ter um amplo conhecimento de outras áreas. Sim. Então, por exemplo, para que um advogado possa aconselhar um empresário, na minha avaliação, ele precisa conhecer o ramo que aquele empresário atua. Sem dúvida nenhuma. É óbvio que ele vai conseguir uma orientação técnica ali para o problema só com o conhecimento jurídico. Mas se ele conhecer o ramo, pode ser que ele tenha alguma... Você amplia, né? Amplia, exatamente. Eu sei a lei, conheço o sistema e eu consigo levantar os dois e ter uma análise melhor. Uma análise melhor, eu posso encontrar um caminho melhor. Né? O senhor sabe que eu falo isso para os meus alunos, professor? É que o nosso valor está no nosso poder de análise. Sim. Né? Quanto melhor eu souber fazer uma análise, quanto mais características, quanto mais variáveis eu levar em consideração, melhor será a minha análise, melhor será a minha resposta. E por isso eu ganho mais. Com certeza. É muito legal. E na advocacia é a mesma coisa. Exatamente. Recentemente eu participei de uma aula magna do curso de Direito da UEL. E nessa aula, um dos palestrantes, o professor William, ele contou um caso que ele estava ali fazendo a seleção de um novo profissional para o escritório dele. Sim. E ele começou a conversar com esse profissional, fez lá umas 10, 15 perguntas, e o profissional perguntou: olha, mas o senhor não vai me perguntar nada de direito? Ele falou: não, se você conhecer de filosofia, de artes, de cinema, de oratória, você vai ser um bom profissional do direito. Que legal. Né? E sabe eu até gostei, assim, isso me marcou. Adorei, bacana, né? Adorei, uma boa análise. Também achei. E sabe uma coisa que ele falou que eu achei assim interessante? Claro que isso vai de cada um também. Sim. Mas ele falou assim:
profissionais com bom humor. Porque ninguém mais precisa de mau humor. Perfeito. Eu achei fantástico. É uma questão comportamental, né? Eu falo muito de questões comportamentais, professor. Eu falo que o bom profissional, isso não só no direito, em todas as áreas, né? O bom profissional não é aquele que sabe fazer a tarefa. O bom profissional é aquele que sabe fazer a tarefa e se relacionar. Exatamente. Entendeu? Hoje nós temos a questão da inteligência artificial. Isso eu ia perguntar para o senhor. E aí o que acontece? Você pode ter boa parte do trabalho burocrático feito pela inteligência artificial. Sim. Vai ser muito difícil controlar isso. Agora, o bom profissional, ele vai saber usar a inteligência artificial. Ele não vai perguntar algo. Vai ser uma outra ferramenta. Vai ser uma ferramenta a mais para ele trabalhar. Ele não vai, olha, faça uma peça assim, assim, assado. O bom profissional, ele não vai fazer isso. Ele vai, com a inteligência artificial, encontrar ali uma solução para aquele caso que ele foi apresentado. Sim. Então, hoje eu vejo assim, o bom profissional, ele precisa saber lidar com as novas tecnologias. Sim. Né? A advocacia, por exemplo, há décadas atrás, os advogados chegavam com aquelas máquinas de escrever. Sim, né? Opa! E alguns até à mão, né? Mais para trás ainda à mão. Sim. Hoje, nós temos aí vários instrumentos que facilitam. Na verdade, lá atrás o Google já facilitou muita coisa. Muita coisa. Esses programas de consolidação de jurisprudência também, né? Os próprios tribunais já facilitaram muito. Sim. Né? Mas, hoje, com a inteligência artificial, é mais um facilitador. Então, quem souber utilizar vai ter vantagem. E utilizar não é botar ela para fazer, né? Não é, exatamente. Porque quando a gente fala do Google, tudo, o Google é um instrumento de pesquisa. Então, eu tinha que ir lá e pesquisar. Exatamente. Eu aprendia, lia lá, fazia o que tinha que fazer e aplicava. E muita gente hoje está achando que a IA é a que vai fazer. Esse que é o perigo. Você não pode deixar que a IA faça por você. Você precisa estar no controle. Sim. Porque senão o que vai acontecer? Todo mundo vai usar IA, as peças vão ficar padronizadas, o teu trabalho vai ser mais um no meio de milhões, né? Agora, se você sabe utilizar, você pode ter um diferencial. Exatamente. E esse diferencial que é o importante. Né? Essa é uma vantagem da nova geração. Eu, por exemplo, eu me perco um pouco, professor Henrique, quando eu vou trabalhar com inteligência artificial. Sim. Mesmo assim, com o Canva, com esses programas assim mais básicos, de vez em quando Excel, eu apanho, né? O Excel. Não, tô brincando. Word, eu apanho ainda. Mas eu lembro que apanhavam, professor. Eu lembro de uma época que a galera apanhava para fazer aula de PowerPoint. Mas a nova geração, acho que ela já é nativa digital. Sim. Né? Então, essa é uma vantagem. Já nasceu com, né? Agora, o que eu vejo como algo que precisa ser melhorado é a questão da comunicação, da postura, né? Sim. Porque, assim, a partir do momento que você está na universidade, você já é um profissional, né? Sim. Eu me recordo do seu tempo, você sempre se postou como um profissional. Sim. Mesmo no âmbito da universidade. Sim. E você sempre foi uma liderança também. Amém. Obrigado, professor. Sempre ouvi como uma liderança ali. Sim. Né? E então isso é um diferencial. Né? Eu comento, professor, que hoje as coisas não são preto no branco. Não são. Ainda mais no direito. Muita gente acha que é tudo preto no branco. É muito pelo contrário. Tem muitas cores o direito. Exatamente. Né? E dentro dessas cores, é bem da nossa capacidade. O curso de direito não é um curso técnico. Como muita gente até está começando a achar que não é. É um curso que necessita muita imaginação, precisa muita conhecimentos gerais. Sim. E dentro disso é uma área que dá muita oportunidade para quem tem um diferencial. Exatamente. O curso ele continua precisando de muita leitura, por exemplo. Sim. Você tem que ler. Até porque, para escrever uma peça, para saber argumentar para o juiz, ou como juiz, para você decidir, você precisa ter leitura. A oratória e a escrita são as ferramentas do advogado. Exatamente. Para o promotor, enfim, a carreira que você seguir, a leitura é fundamental. Mas também não pode ficar só nisso, né? Entendi. Você tem que ter uma boa leitura, mas você
precisa conhecer outras áreas também. Sim, você não pode ser rato de escritório. Não pode ser rato de escritório. É claro que eu tenho colegas que praticamente só peticionam. Sim. Um colega que se formou na nossa época, ele está no escritório de advocacia e ele comentou, olha, o meu papel é peticionar. Eu estou aqui, eu fico peticionando. Claro que ele tem a função dele. Sim. Né? E esse perfil também. É o perfil. Né? Cada um tem um perfil. Sim. É válido. Sim. Né? Mas assim, para você se aventurar no mercado, para você atender os empresários, atender a sociedade, atender a família que às vezes está passando por um problema. Elementos como a comunicação, por exemplo, saber se portar, são fundamentais. Entendi, né? entendi. São fundamentais. E a estrutura do curso, professor, atual, está adequada? Olha, para as necessidades? Claro que nós precisamos de constante atualização. Sim. Hoje eu estou na UEL. O projeto político-pedagógico do curso da UEL mudou para você ver, para o senhor ver como é a dinâmica. Sim. Mudou em 2017, mudou em 2022 de novo. Sim. Tem que estar constantemente atualizado. Sim. É muito dinâmico, né? Muito o direito é muito dinâmico. Então, na nossa época, se falava muito, isso há 20 anos atrás, vamos colocar assim, se falava muito pouco em direito ambiental, né? Estava no início do direito ambiental. Estava no início, né? Hoje, direito ambiental é fundamental. Sim. Internacional era aquela matéria assim, eu estou estudando, mas eu não vou trabalhar com isso. Hoje já mudou. O bom profissional conhece de direito internacional. Sim. Né? Acabou aquela história que o melhor curso do mundo é o curso de medicina, né? Aquela história, não, faz que você vai se dar bem. Eu não vou entrar nesse debate em respeito aos colegas do curso de medicina. Né? Perfeito. Né? Mas hoje tem muita área, né? Esses dias eu peguei o concurso mais concorrido da UEL, era... Como é que chama? Era... Inteligência artificial. Uma coisa assim. Ciência de dados. Ciência de dados e inteligência artificial. Uma coisa, um curso novo. Aí você vê que é o mais concorrido. Você fala, cara... Psicologia é muito concorrido também. Muito legal também. O direito também. Sempre está ali entre os mais concorridos. Sim. Mas hoje, medicina é muito concorrida, psicologia, inteligência artificial e gestão de dados. Certo. Acho que é isso. Tem muitos cursos que, assim... são muito concorridos. Perfeito, né? Perfeito. Hoje eu vejo assim, lógico, nós estamos aqui falando de carreira jurídica. Certo. Mas não tem uma área que seja melhor do que as outras. O que eu vejo o direito é o curso que acaba apresentando mais oportunidades. Sim. Mas aí, para saber se é melhor ou não, vai do perfil de cada um. Vai do perfil de cada um. Né? Por exemplo, a arquitetura é um bom curso. Para quem gosta da docência, filosofia, história... Sem dúvida. Hoje... Não tem melhor, né? Não tem. Mas o que eu estava querendo dizer era daquele paradigma eu entrei na brincadeira. Daquele paradigma do... eu tenho que ser juiz, entendeu? Não, você tem outras áreas tão mais legais, áreas que lá no início, quando nós estudávamos, estava no início, hoje, quem apostou naquela área, naquela época... falou, vai virar, que nem o direito ambiental. Tá muito bem. Sim. Né? Então, tudo. Além da comunicação, professor, quais outras competências o senhor acha que que deve desenvolver? Além da comunicação, lógico que a oratória entra dentro da comunicação. Sim. Tem que ter uma boa oratória. Sim. Lembrando que oratória não é falar bonito, viu, gente? Oratória é convencer o outro, é usar as suas ferramentas. Se você for gago, fã, não tem importância, não. Exatamente. A oratória é convencer. É você conseguir usar os argumentos para convencer o colega, né? Isso mesmo. Para convencer o juiz, para convencer o promotor. Convencer as partes. Então, hoje, acho que além da questão da comunicação, eu mencionei agora há pouco, a formação continuada. É você estudar sempre. Por quê? Sim. Porque senão você vai ficar preso naquela realidade que você estudou. Sim. Que aquela realidade não existe mais. Sim. Né? A dinâmica familiar, por exemplo, mudou muito. Sem dúvida nenhuma. Mudou demais. Então, você tem que estudar para você entender essas novas formas de família. Perfeito. Né? E você tem que entender... justamente
para conhecer como a sociedade, né, ela E se ainda move. mais hoje que está tendo uma amplitude dos conceitos, né? Sim, exatamente. Uma abertura, né? uma Antigamente abertura. nós tínhamos um conceito muito engessado. Então hoje você E hoje precisa... abre mais interpretações. Você precisa dessa formação continuada para entender isso. Para Perfeito. entender que a sociedade mudou, que as coisas mudaram, né? E como bom profissional você tem que se adaptar a essa sociedade. Isso, perfeito, perfeito. Porque se você não se adaptar, você vai ficar preso ali no seu tempo. Ok, né? ok. Isso é muito comum. Às vezes, o profissional ele é bom, mas de repente ele estaciona. Por quê? Porque ele não acompanhou as mudanças que aconteceram Sim. na sociedade. Tem que estar a fim de estudar, né? Tem que estar a fim de estudar. Tem que estar a fim de estudar. E eu vejo também, professor Henrique, como um elemento necessário você conhecer outras áreas além da sua. Certo. Não quero dizer ser um expert em outras áreas, Sim. mas você precisa conhecer. Então, se você vai trabalhar com empresários da construção civil, você precisa conhecer, olha, como é que está o mercado da construção civil? O que está acontecendo nesse mercado? Quais são as novas tecnologias? Sim. Por quê? Porque aí você vai se antecipando aos possíveis problemas, né? Sim. Sim. Eu vejo isso como fundamental. Sim. Uma ideia mais multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. Perfeito. Hoje se fala muito em multidisciplinar, interdisciplinar, né? Tem várias possibilidades. Mas é conhecer outras áreas, Conhecer né? outras Traduzindo áreas. isso é conhecer. Eu sempre comento, professor, na área de gestão, é muito importante que o profissional conheça não só a tarefa, que ele conheça o mercado onde ele está inserido, que ele saiba das relações, das características, porque aquilo vai ajudar ele na execução. Sim, entendeu? exatamente. Como eu falei agora há pouco, o nosso poder está no nosso poder de análise. Exatamente. Né? A minha força está na minha análise. Quanto mais variáveis eu levar em conta, melhor vai ser minha análise, melhor sendo minha análise, melhor minha resposta. Exatamente. Uma outra questão também, respeito. Considero fundamental o respeito. Sim. A advocacia, na verdade, no ramo do direito, os embates são frequentes. Então você entra em conflito com o advogado da outra parte, você está ali para convencer o juiz, às vezes o juiz toma uma decisão que você não concorda ou que pode ser prejudicial ao seu cliente. O que é fundamental, que exista respeito. Né? Certo. Então você precisa respeitar a outra parte. Você tem que respeitar o réu, você tem que respeitar o autor da ação, Sim. você tem que respeitar quem está na outra Sim. parte, Sim. você tem que respeitar os funcionários. Sim. Isso eu vejo como fundamental. E até mesmo o direito, a base do direito tem esse cerimonial, né, professor? Tem. Do respeito, de enxergar a autoridade, da justiça. Tem essa como é que eu posso falar? Essa magia. Tem. Num dos primeiros dias de aula, eu me recordo de uma professora, cito o nome dela aqui, Maria Cristina. Há muito que não a vejo. Que ela comentou que o que admirava ela no direito era essa capacidade, né, que o jurista tem de discordar respeitando. Sim. Claro que na prática isso nem sempre acontece. Certo. Né? Tem até casos de discussões entre ministros que acabaram... Hoje tem a TV Justiça, né, que acabaram se tornando públicas. Sim. Mas, E vergonhosas. Mas para que exista um bom relacionamento, o respeito é essencial. Sim, né? sim. O respeito a todos ali, que estão Perfeito. envolvidos. Né? Entendi. Mesmo o cidadão que está sendo acusado de um crime, ele tem que ser tratado com respeito. Não tenha dúvida nenhuma. Ele Não tem tenha que ser dúvida tratado com nenhuma. respeito não ali. tenha dúvida nenhuma. Porque senão, aí você sai da justiça e vai para a área da vingança. E aí você deturpa toda a ideia Exatamente. do direito, você corrompe a ideia do direito. Agora, o professor Henrique, sabe uma questão que levantei agora? Sim. Uma questão que eu considero importante. O curso de Direito, ele dá uma vantagem inicial, me parece, em muitos concursos públicos. Porque no começo o professor comentou que muitos querem ser juízes, promotores. Sim. Mas hoje você tem vários concursos que não são específicos para a área do direito, mas que tem muita matéria jurídica. Então, assim, você vai fazer o concurso e tem questões de direito naquele concurso. Perfeito. Por exemplo, o concurso é para nível médio, Sim. mas tem questão de legislação. Sim. Entendeu? O concurso é
às vezes é um concurso assim para egressos de diversas áreas, entre elas o direito. Sim. Mas tem questões jurídicas ali. Certo. Então, Aí é direito administrativo. Isso, exatamente. Isso é um outro ramo também Sim. que dá para trabalhar também. Olha que bacana. O direito ele está presente em todo momento, né, professor? Ele está. Né, nós não podemos colocar o conhecimento... Eu até brinco, professor, que o conhecimento de direito deveria ser dado na escola, no colégio. Sim, inclusive alguns defendem isso, noções básicas, né? Talvez uma disciplina de cidadania com noções básicas de direito. Sim, né? porque é muito importante, porque o nosso papel na sociedade ele está descrito, né? Ele tá, vou colocar de uma forma que eu posso estar até errado, está formalizado. Sim. Né? E quando eu sei disso, quando eu entendo isso, as coisas fluem de uma maneira melhor. Vamos em direção a uma sociedade mais... Eu não sei se o professor lembra do professor João Batista Filho. Lógico, sem dúvida nenhuma. Figura Outro querida, gênio. Há tempos eu não converso com ele, mas eu participei de um projeto junto com ele chamado Resgate da Cidadania, uma questão de direito. Sim. Nesse projeto, um dos casos, assim, eu vou dizer, mais tristes que eu encontrei foi de uma costureira que ela pagava o ISS e ela acreditava estar pagando o INSS. Ela achava que ela estava contribuindo ali para a aposentadoria dela e, na verdade, ela estava pagando um tributo. Imposto sobre serviço. Ela estava pagando um tributo. E isso me deixou muito triste, assim, quando eu conversei com ela, expliquei que eram coisas distintas. Nossa! Isso faz muito tempo, né? Da época que o professor João ainda estava nativo, hoje ele aposentou, né? E provavelmente eu ainda estava como Tem gente que não tinha que se aposentar, cara. Tem, e um deles ele é um que... Porque o conhecimento dele é fantástico. Fantástico. Eu citei o Nelly agora há pouco, o doutor Sim. Nelly Lopes Casalho, o doutor João Batista também. Sensacionais. Sensacional. Tivemos a sorte de ter esses professores da nossa vida, Miguel. Graças a Deus. Com certeza. Graças a Deus. Miguel, mais algum conselho aí para a galera da carreira jurídica? Olha, não desanime, estude, leve a sério o curso. Hoje, é claro, você tem múltiplas portas. Sim. Quem está no direito hoje tem múltiplas portas. Sim. Pode atuar na advocacia e aí em diversos ramos da advocacia, pode ir para a promotoria, pode ir para a procuradoria, pode realizar inúmeros concursos. O que você precisa é fazer algo que você se sinta bem. Lógico, Sim. tem que ter um retorno financeiro, porque é importante. Sim, lógico. Né? Mas eu já vi muitos colegas, olha, eu posso ganhar mais se eu atuar aqui, mas eu gosto de atuar aqui, é suficiente, eu vou ficar aqui. Sim, né? sim. É uma opção legítima também. Total. Né? Nem tudo é grana. Exatamente. Tem que ter realização, tem que ter consciência do que você está fazendo. Eu já conversei também com colegas que entraram, por exemplo, num determinado concurso e não estavam felizes. Sim. E acabaram abrindo mão, foram para um outro concurso Sim. em busca ali da felicidade. Pediram exoneração e foram para outra área. Então, isso é legítimo também. Né? E quando o senhor estava aqui falando, professor, eu lembrei, olha, na parte na iniciativa privada, tem compliance? Tem. Entendeu? Que é uma Inclusive, coisa... a UEL está formando hoje, organizando a sua compliance, porque até alguns meses atrás não possuía. Então, isso é bacana. Compliance, você tem questões relativas à sustentabilidade, sim. a planejamento estratégico. Exatamente. Dentro de indicadores de sustentabilidade, que tem tudo a ver com direito. Tem tudo a ver, e necessitam do profissional ali. Por isso que o profissional que conhece outras áreas, ele vai ter a vantagem. Que legal, professor. Que legal. Eu também gostei muito, viu? Professor, eu agradeço muito a presença. Nossa, quão rico foi a nossa conversa. Peço a liberdade de convidá-los mais vezes para nós Conte comigo, estou aqui. Sobre estudo, desenvolvimento, principalmente sobre as questões profissionais que envolvem as profissões e que envolvem o desenvolvimento
de cada um. Muito obrigado, bom? professor Henrique. Eu que- Conte comigo. Eu Um que grande agradeço. abraço. Opa, espero que você tenha gostado. Como é que eu entro em contato com o senhor, professor? @Belinati Psirilo. Arroba é o Instagram. Belinati Psirilo. Isso. Tem o Facebook, Miguel Belinati Psirilo. Ok. Pode passar o WhatsApp aqui ou não? Eu Tá, passo. aí, se Eu quiser, passo. fica à vontade, fica à vontade. 43991247024. Ok. É porque tem Repete. e-mail. 43991247024. Perfeito, Eu vou professor. passar porque já tem mais de 1.500 estudantes com o meu WhatsApp. Então tá não tudo faz bem. diferença. Não faz diferença. Eu lembro quando eu era coordenador, nós cometíamos esse erro de colocar o telefone no quadro. Eu lembro disso. Você era um desses, eu também. Eu sempre colocava. Eu colocava meu telefone no Quando quadro. passou a ter PowerPoint, eu colocava no slide também. Todo então. slide da aula tinha o meu telefone. Então, nada como experiência. Só que na né, época professor? era o telefone mesmo. É. Né? Hoje é um WhatsApp, né? É. O WhatsApp é diferente. É, mas a gente aprende com o com tempo. certeza. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Até viu? mais e até mais você.